Ô, Léo, eu sei que você é perito, né, cara, na área técnica aí de água, energia, né? Eu tenho recebido algumas contas altíssimas, né, cara? E de energia, então, eu recebi até um toy, cara. Você pode me explicar o que que é isso, cara? Eu acho que você está precisando de uma consultoria técnica especializada para resolver esse problema aí, meu amigo. Olá, eu sou o engenheiro Leonardo Santos. Eu sou o advogado Jonadab Carmo de Souza e esse é o nosso canal Valores e Negócios. Então, Jonas, falando aí da sua pergunta, né, sobre conta alta de energia elétrica, eu atuo como perito aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, e existem muitas demandas nas chamadas perícias de concessionárias de energia, né? Sim. Na verdade, perícias de concessionárias de fornecimento que fornecem esses tipos de serviço, tanto de água e esgoto, como energia elétrica, gás, telecom. Como engenheiro civil, né, telecom realmente não seria a minha área, né, se fosse a tua pergunta, mas no que diz respeito a água, esgoto, energia elétrica e gás, né, eu tenho bastante... Calma aí que agora me surgiu uma dúvida. Sim. Então você que está nos assistindo, né, quer entender melhor, você é engenheiro civil, Sim. né, que eu saiba, você é formado tem pós-graduação em Engenharia de segurança do trabalho, e você está falando, a gente está falando de energia elétrica. Sim. Então você como engenheiro civil, você faz perícia que eu sei, eu já vi várias suas, e você pode fazer perícia de engenharia, né, no caso de energia elétrica, Sim, né? porque é baixa tensão, né? Então, existe um limite, né? Existe um limite que os engenheiros civis podem atuar. Então eu faço tanto de água e esgoto como gás e energia elétrica, normalmente de casas, né? Pequenos comércios, tenho bastante perícia nesse sentido, né? As reclamações, assim como você pontuou, né, normalmente são no sentido de o consumidor ele recebe uma conta alta. Só te interrompendo, Léo. Sim. Nós vamos gravar vídeos também te explicando, você que é engenheiro, você que é arquiteto, como você pode ser um perito. Ou então também você já pode ir lá no canal, no Instagram, né, do Leonardo Santos, LS Consultoria, né? Léo AF Santos. Léo AF Santos, né? Lá tem todo um beabá de como você se tornar um perito judicial. Mas voltando aqui, Léo, desculpa, Isso. pode continuar. Não. Então, as perícias de concessionária, né, normalmente o cliente, o usuário, ele recebe uma conta alta, né? Essa conta às vezes tem uma multa, que é o TOI, no caso da energia elétrica, e aí a gente vai hoje de repente focar na energia elétrica. Sim. De repente a gente prepara um outro conteúdo para falar sobre água, esgoto. Sim. E para falar sobre gás. Hoje nós temos aí águas aqui no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, né? Houve as concessões, né, na distribuição de água, então nós temos água do Rio, águas do Brasil, sim, Iguá, e elas estão começando a entrar, né, no mercado e já fazendo cobranças, querendo fazer cobrança em atraso, elas na verdade estão querendo recuperar o dinheiro que elas investiram, né, na concessão, né? Então nós em outros vídeos nós vamos falar sobre esse assunto também, né? E aí focando na questão da energia elétrica, né, a regulamentação do serviço é pela resolução 414 da ANEEL. Sim. Né, e tem lá um dos artigos, começa lá no artigo 130, né? 129, começa a falar sobre a questão da recuperação do consumo. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, sobretudo Baixada Fluminense, áreas mais humildes, né, da cidade do Rio de Janeiro e da cidade ali da região metropolitana, que é onde eu atuo bastante, você tem um alto índice de furto de energia elétrica. Né? Então, para resolver esse problema do furto, a concessionária ela começou a instalar os medidores no alto do poste, é um sistema de telemedição, né? A medição ela não é mais aquele, o pessoal chama de relógio, né? Sim. Aquele relógio fica na porta e fica lá aquele relógio eletromecânico com o ponteiro girando ou com os números andando, né? Hoje não é mais assim, a maioria é sistema de medição centralizada, que é ou telemedido, que o pessoal chama no popular de medidor de chip. Sim. Né? Então esse medidor de chip ele fica no alto do poste. Olha, deixa eu te interromper aqui, você me fez lembrar
de 1999, 2000, por aí. Eu lembro que eu estava começando ali a faculdade de Direito. Na época era Ampla, acho que era Ampla ainda, não era Sérgio mais não, acho que já era Ampla, já tinha havido a concessão. Eu tinha um relógio na minha casa, lá no Campo Novo, né? Já contou essa história, de onde a gente vem. Eu tinha um relógio na minha casa e a Ampla, salvo engano era Ampla, não vou lembrar aqui o nome. Ela foi lá na minha casa e ela cismou que tinha gato na minha casa e uma coisa, na minha casa podia ter tudo, menos gato, porque minha mãe era aquela cristã, assim, daquela bem que não aceitava isso, não aceitava de jeito nenhum, então podia ter de tudo. E os caras quebraram o meu muro todo, né? E porque o meu relógio era embutido no muro, eles quebraram o meu muro todo e não acharam o desvio de energia, né? O famoso gato, ou furto de energia, e deixaram o meu muro quebrado da mesma forma. Eu lembro, estava naquele começo da faculdade, né? Naquela energia toda. Eu propus uma ação no Juizado Especial de Alcântara, cara. Era na Rua da Feira ainda, lá no cantinho. Foi a primeira vitória minha na advocacia, né? Eu estava começando a faculdade, eu já estava... Já estava processando os outros? Já estava processando os outros. Mas desculpa, Léo, que você me fez lembrar do passado. Aí. Então, essas perícias, né? Como é que o medidor ele fica no alto do poste? Entrei sem advogado, tá? Entrou sem advogado? Era só eu. Depois você explica isso aí melhor. Melhor nem saber disso agora. Então, assim, o medidor ele fica no alto do poste, né? Justamente para dificultar esses gatos, né? O sistema fica lá em cima, então se alguém pegar o cabo de alguém no meio do caminho, esse furto ele já vai ser computado ali no... Então nós não temos mais os antigos relógios ali na parede, ainda tem alguma região que tem na ainda? Região da Baixada Fluminense, região, né, mais humilde assim, da cidade, não tem. Né? Só nos grandes centros aí você ainda encontra os medidores eletrônicos e os medidores eletromecânicos, que é aquele do disco. Ele é mais antigo, mas ele é muito eficaz. Né? E normalmente o usuário, quando ele tem um problema com a concessionária de energia elétrica, ou ele tem uma conta que está vindo muito alta, ou lhe foi aplicada uma multa. E aí você tem erros e acertos de ambos os lados, né? E aí eu vou comentar alguns problemas, alguns casos, para que, de repente, quem está nos assistindo está passando por esse problema, está passando por essa dificuldade, se identifica, né? Esses medidores telemedidos, o medidor de chip que fica no alto do poste, ele pode, de fato, apresentar um problema e errar na leitura. E cometer erros, e cometer equívocos, e a leitura vir errada, isso pode acontecer. Você, como perito, já identificou isso? Já identifiquei que o medidor não estava... Existem ensaios que você faz, né, durante a perícia, você leva um equipamento, você emite correntes e tal, então você tem como aferir a precisão do equipamento. Então, isso é um ensaio de aferição que eu sempre faço nas perícias judiciais. Então, você tem o equipamento que de fato apresenta problema. E aí ele, entre muitas aspas, né, ele rouba para mais. Sim, né? Sempre, né? Para menos não é ser, né? Acontece. Pior que acontece roubar para menos. É muito comum um tipo de problema, né, muito comum, o medidor ele não está aferindo corretamente. Ou ele não está aferindo nada. Né? E aí o cliente ele passa meses pagando só o mínimo. Sim. Só o mínimo. Aí a concessionária vem, ela descobre, olha, não tem como esse cara pagar o mínimo, porque só uma geladeira, o mínimo aqui no Rio de Janeiro é 30 kWh mês, né? E só uma geladeira já dá quase 60. Né? Se pensar que uma casa minimamente habitada tem pelo menos uma geladeira, né? É impossível, só se o imóvel estiver vazio. E aí, até juridicamente, o ônus da ocupação do imóvel compete ao usuário. Os juízes que eu tenho visto, eles entendem isso. Então, se o cara apresenta lá 30, o juiz já pede para o cara comprovar se o imóvel estava vazio, porque ele já sabe que aquele consumo, ele não existe uma presunção, né? Sim. Então, e tem gente que de fato fala, olha, realmente o imóvel estava vazio, estava viajando, o cara mostra passagem, hospedagem, endereço em outro lugar e tal, o imóvel estava vazio. Aí eu vou na perícia, o imóvel está vazio, não tem sinais de habitação, entendeu? Então são discussões que existem. Então,
o medidor, por algum motivo, ele apresenta algum defeito, ele erra para mais, esse é um primeiro caso. Um segundo caso, ele erra para menos. E aí, quando a concessionária vem e resolve esse problema, às vezes ela nem cobra para trás, ela só resolve. Aí o consumo do cara que é 30 kW vai para 110, vai para 150. Sim. Que é o consumo médio, né? Médio, vamos dizer assim, médio. De um cidadão, uma casa padrão tem um mínimo ali de habitabilidade, né? Isso. Ela vai pagar isso aí. Tem 3, 4 lâmpadas, uma televisão e um ventilador, né? Ar-condicionado. O ar-condicionado já passaria bastante desse valor, né? Um ar-condicionado, geladeira, o ventilador, geladeira. Então, a concessionária vem e arruma esse faturamento, que era de 30, passa para 100, 110, 120, 200, dependendo. E aí o cara vai e reclama, diz que a conta está vindo alta, mas ele não consegue entender que ele se beneficiou. Mas ela nem aplica o TOI, né? Tem casos que ela nem aplica o TOI. Até porque ela entende, de repente, foi um erro dela. Isso, exatamente. E aí ela começa a cobrar só dali para frente. Sim. Então eu falei da conta alta, da conta alta porque o equipamento apresentou problema. Eu falei da conta alta porque ela ficou muito tempo abaixo e depois ela aumentou. E tem os casos de TOI. O TOI é termo de ocorrência de irregularidade. Tá? Ele é preconizado pela resolução 414 da ANEEL. A concessionária de energia, quando ela identifica um furto ou um consumo abaixo por um erro do próprio equipamento dela, ela tem o direito de recuperar esse consumo, né? Então ela aplica um TOI. Só que para aplicar um TOI, para aplicar essa multa, ela precisa seguir uma série de critérios. Ela não pode só chegar e falar, olha, o seu medidor deu problema, você consumiu aqui em um ano 1.000 kW, você deveria ter pago 3.000 porque o meu medidor... Ela não pode só afirmar isso, ela tem que construir um conjunto de evidências de forma a provar as suas alegações. Eu já percebi nos seus laudos, né, que às vezes a gente troca ideias e você, de repente, até pela convivência comigo como advogado, né? Sim. Você, além de ser um cara muito técnico, você foi muito para o caminho jurídico, né? Então, mesmo você encontra a irregularidade, né, que pode existir, você como perito judicial, você informa, mas você diz que a forma que foi feita de forma errada, né? Foi feita de forma irregular, né? Você vai falando, contrária à resolução, né? Eu vou lembrando dos exemplos, né? Então, você tem lá, desvio no ramal de ligação, aí eles botam uma foto de um cabo passando por fora do medidor. Ok, realmente tem lá, o cara meteu um gatão lá mesmo no alto do poste, os caras são habilidosos. Você tem questão dos dois lados. O Brasil, a gente é bom, a gente não, né? O brasileiro em geral, eu não compactuo desse tipo de... Sim. Mas assim, o cara passou lá, arrumou um jeito de passar o cabo por fora do medidor, bypassar, é uma expressão que a gente usa, ele bypassou lá e o cabo entrou numa determinada vila de casas. Só que não necessariamente foi para a primeira. A concessionária do lado de fora, ela não... Às vezes não se atenta se aquele cabo que está passando por fora, se ele está indo para casa 1, para casa 2 ou para casa 3. Aí normalmente multa o cara da frente. E às vezes é o cara dos fundos. Entendi. Entendeu? Então, esse é um problema muito comum. O cara, ele está sendo o culpado, vamos dizer assim, por um gato, por um desvio que de fato está entrando na vila de casas, mas não é dele. Qual a casa, né? Isso é um problema muito comum. Então, a concessionária, ela tem que caracterizar. Não basta ela dizer que tem. Ela tem que caracterizar a irregularidade. Até porque é um documento unilateral, né? É diferente quando eles levam... Existem algumas operações, né, que eles fazem em conjunto com a Polícia Civil, e aí você leva um perito, né, dali da Polícia Civil e vai identificar onde realmente está acontecendo o furto. Agora, quando é só o técnico da Light, da Enel, que vai até lá, é um documento unilateral e às vezes o cara faz ali de qualquer maneira para cumprir, bater uma meta e acaba realmente, infelizmente, penalizando às vezes um consumidor que não tem nada a ver, né, com Se a irregularidade ela não for demonstrada, por exemplo, o TOI, ele tem um anexo 5 dessa resolução 414, que é o modelo de formulário. O formulário tem um modelo com uma sequência de itens que não pode ser alterada. Se aquele modelo, o cara, sei lá, de repente ele não preencheu o anexo 5, ele só mandou um comunicado de cobrança
mas não existe o formulário do TOI conforme anexo 5, não está caracterizada a irregularidade. Entendi. Então, é preciso que fique demonstrada a caracterização da irregularidade para que ocorra a recuperação do consumo. Por falar em recuperação, né, uma outra... E aí, o que eu vou falar agora só conhece mesmo quem está na pista, quem está no campo ali, no dia a dia. Né, são coisas que a gente aprendeu aí em função de conversar com técnicos, de entender como que funciona a dinâmica das concessionárias de energia elétrica. Né? Elas têm empresas, são subcontratadas. Né? Então, você tem, por exemplo, o setor de emergência, Sim. que, como o próprio nome sugere, é para tratar das emergências. Né? Você tem o setor de normalização, que, como o próprio nome sugere, é para normalizar o cliente. Se o cliente, sei lá, o medidor dele deu um problema, é a equipe que vai lá trocar o medidor. E você tem a equipe de recuperação de consumo, que é a equipe que aplica os TOIs, que aplica as multas. Então, um problema muito comum que acontece é esse medidor que fica no alto do poste, ele fica dentro de uma caixa que é chamada caixa concentradora secundária. Às vezes essa caixa dá um problema, aí fica todo mundo que está dentro daquela caixa fica sem energia. Aí quando tem falta de energia, essa caixa dá um problema, todo mundo tem falta de energia. A equipe de emergência vem, sabe que o problema está na caixa, passa todo mundo por fora. Para deixar o cara com energia. Perfeito. Porque... Ele não tem culpa de estar com problema lá na caixa. Não tem culpa, né? E o cliente tem que estar com energia. Perfeito. E o cliente tem que estar com energia. Só que a equipe de normalização, ela não passa para normalizar o cliente e resolver o problema da caixa. Aí passa a equipe de recuperação de consumo, vê os cabos passando por fora... Que foi deixado pela equipe de normalização. Da própria concessionária, pela equipe de emergência. De emergência, sim. E aí sai aplicando o TOI em todo mundo. Então, esse é um caso mais, assim, muito comum. É mais comum do que a gente imagina, É mais comum do que imagina. Então, o cliente, às vezes, ele está com uma irregularidade que não é culpa dele. Sim. Ele não sabe o que tem. Eu já fiz diversos laudos onde eu disse, o cliente está com o cabo passando por fora da caixa até hoje e ele desconhecia. Ele, inclusive... A partir do meu comentário... tecnicamente ali você comprova, né, que ele realmente não sabia. Existe existe o desvio e ele não sabia do desvio. Porque a concentradora, ela fica no alto do poste, um trecho de mais de 10 metros de altura. É difícil um homem médio, uma expressão que eu gosto bastante, né? Eu penso num homem médio, aquilo que você consegue fazer, qualquer pessoa minimamente. Sim. Um homem médio subir num poste para fazer uma alteração. Para fazer uma alteração dessa, tem que ser... uma equipe especializada da concessionária. Técnico ali daquele equipamento. Leonardo, existem pessoas da concessionária que se vendem, equipes que fazem... essas histórias a gente escuta. Sim. A gente sabe de desvios que são feitos por próprios funcionários da concessionária para beneficiar. O cara mora na comunidade, ele tem esse conhecimento, ele faz. Isso é óbvio que isso acontece. Então, a discussão da concessionária de energia elétrica, né, olha que a gente está só falando de energia elétrica. Né, ela é muito ampla, ela tem várias nuances, né, vários aspectos técnicos. Na verdade, nesse caso especificamente que você está falando, acaba faltando uma comunicação, né, entre as equipes, né, de deixar ali numa plataforma, olha, vim aqui, tirei o cabo, passei por fora na rua tal, entendeu? E aí você ficar configurado realmente que não houve aí má fé aí do consumidor, né? Então você acaba realmente vivenciando e identificando aí diversas irregularidades nos TOIs, né? Alguns realmente são sim, tem caso de corretos, né? O cliente, eu já peguei, por exemplo, um caso que o cliente ele adulterou o medidor. Esse medidor aí mesmo, difícil, esse aí que você falou? Ele adulterou o medidor, o cara foi ninja, assim. Era dentro de uma comunidade, né? Então o cara tinha até arma em casa, não sei se ele botou num lugar visível para poder intimidar, né? E aí a gente retirou o medidor, levou para análise e viu que tinha sido feita uma... E a gente levou para análise. Sim. Então, assim, tem problemas de todos os lados, né? Você tem o cliente que se beneficia de forma irregular, ele vai lá e bota o gato mesmo, isso tem. Existe o cliente que às vezes está com um problema, mas ele não sabe que está com problema. E aí a concessionária vem, depois que ela ajusta,
as contas começam a aumentar, mas na verdade não é porque aumentou, começou a vir certo. Vir certo, perfeito. Né? Você tem o caso das multas que são em função do problema das próprias concessionárias. Então, o que é recomendável para você que chegou até aqui, né? Não deixa aí de colocar a sua curtida, de colocar os seus comentários, colocar a sua dúvida. Deixar, se você está com conta alta, está recebendo aí faturas que você considera desproporcional ao seu padrão de consumo, né? Coloca aí nos comentários, encaminhe esse vídeo para alguém, de repente tem alguém na sua família que está com esse problema e assim, né, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e a gente pode ajudar mais pessoas com esse conteúdo. Essas perícias de concessionárias, né, elas são muito comuns porque esses medidores apresentam muito problema e às vezes o cliente não sabe dessa informação, não sabe como contratar um advogado, não sabe como contratar um profissional técnico para poder explicar todas essas questões. Então, na realidade, você consumidor, né, que está com esse problema aí, que foi autuado aí com o TOI, né, e você quiser saber tecnicamente o que aconteceu, se foi correto, se foi indevido, o Instagram aqui do Leonardo Santos, ele vai estar aqui no nosso comentário, aqui fixado no nosso comentário, vai estar na descrição do vídeo. E você perito, você engenheiro, você arquiteto, né, que quer aí entender um pouco mais, que quer aprender também como descobrir, né, se aquele TOI foi irregular, também pode aí entrar em contato no Instagram do Leonardo Santos, com certeza ali ele vai ter várias informações para vocês, né? Então é isso, né? Sem querer esgotar o assunto num vídeo. Nem dá, né? Nem dá. A gente vai ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Espero aí que você que chegou até aqui, né? Espero que você tenha curtido o vídeo. E sigam a gente aí nas redes sociais, nesse canal, porque a gente vai estar postando conteúdos aí relativo às perícias, aos problemas de consumo, com conta alta, nas questões de fornecimento de água. Tem muita gente que paga conta de água em local que não tem abastecimento, paga tarifa de esgoto onde não tem e a gente vai falar sobre esses assuntos, né, para ajudar o consumidor ali a rever seus direitos. Perfeito. Então, até o próximo vídeo.